Alô pessoal, tudo bem? Desafios Literários no ar. E no episódio de hoje vamos enfim dar prosseguimento ao nosso projeto de leitura Lendo Nobel. Após alguns episódios dedicados à literatura de Jon Fosse, aos seus livros, seja prosa, seja teatro, a gente vai então voltar um ano, a gente vai voltar para o ano de 2022 e conversar sobre a laureada do Nobel de Literatura do ano de 2022. Trata-se então da francesa Annie Ernaux. Vamos conversar um pouquinho sobre a escolha da academia, o porquê de escolherem ela, um pouco sobre seus livros e conversar um pouquinho sobre dois deles no momento: O Lugar e Uma Mulher. Annie Ernaux é uma escritora e professora francesa, nasceu lá em 1940 e lançou seu primeiro livro em 1974. Um livro com um forte teor autobiográfico, o que é uma marca de toda a sua obra, e desde o primeiro lançamento ela vem chamando a atenção e se destacando, principalmente por conta da franqueza em narrar e expor os dilemas de sua família e de sua nação. Ela se desdobra sobre seus parentes, sobre seus familiares, sobre si mesma, e ao mesmo tempo ela conta aspectos sociopolíticos da França da época em que ela está narrando essa história. A própria Annie Ernaux declarou que em sua obra não existe nenhum objeto poético ou literário, que a sua escrita é motivada por um desejo de subverter as hierarquias literárias e sociais, escrevendo sobre aquilo que é considerado indigno de literatura. Basicamente, ela está falando que ela quer dar voz ou quer dar vida àquilo que a sociedade despreza ou desprezou. Estamos falando principalmente na literatura da Annie Ernaux da mulher, daqueles que não tiveram acesso à educação. Então a gente vai ver todos esses temas permeando a literatura da Annie Ernaux. Alguns de seus livros são aclamados, enquanto outros são bastante criticados por conta do seu conteúdo. Afinal, estamos falando de uma mulher que está expondo de maneira franca, de maneira mais sincera possível, todos os seus pensamentos mais íntimos. E não somente seus pensamentos, mas as dificuldades sociais de seu país. Enquanto uma mulher, enquanto uma descendente de pessoas do campo, de pessoas que não tiveram acesso à educação, à saúde. Uma mulher que, conforme a gente vai ler, vai se deparar que é bem à frente de seu tempo. E, obviamente, mulheres à frente do seu tempo são problemas para muitas pessoas, para a sociedade como um todo. De qualquer forma, os escritos da Ernaux são uma espécie de autobiografia sociopolítica. Afinal, seus textos causam polêmica, causam desconfortos, e os seus posicionamentos políticos de esquerda são bastante claros, assim como seu ativismo feminista, o que muita gente detesta e acredita que isso é um problema em sua literatura, enquanto outros acreditam que justamente esses pilares, essas bases, fazem com que sua literatura seja essencial, não somente para os franceses, mas para o mundo. Afinal, ela traz temas universais. A sua obra mais aclamada é Os Anos, que traça um panorama social francês indiscutível para a literatura do seu país. Lá em 2022, lembrando, a academia escolhe não o livro do ano, e sim o autor, pelo conjunto de sua obra. Então, em 2022, a Academia Sueca escolheu Annie Ernaux pelo seguinte motivo, abre aspas: Annie Ernaux foi laureada pela coragem e acuidade clínica com que se desvenda as raízes, os estranhamentos e os constrangimentos coletivos da memória pessoal. Repetindo, Annie Ernaux foi laureada com o Nobel de Literatura pela coragem e acuidade clínica com que desvenda as raízes, os estranhamentos e os constrangimentos coletivos da memória pessoal. Ou seja, através de sua memória, através daquilo que ela viveu em família, de forma corajosa, desvenda as suas raízes, os seus antepassados, os estranhamentos, aquilo que ela deveria viver enquanto filha de camponeses, mas que, graças à educação, graças aos trabalhos, ela conseguiu sair dessa bolha, e obviamente essa saída trouxe estranhamentos e obviamente
alguns constrangimentos ao entrar em lugares que originalmente ela não tinha acesso. Uma escolha bastante interessante, uma frase bastante interessante, que a gente vai fazer após a leitura de todos os seus livros. A gente vai voltar e vai verificar se a academia foi bem sucedida, tanto pela escolha da autora, como pela sua justificativa. Os livros da Annie Ernaux hoje são publicados pela editora Fósforo. A editora Fósforo regularmente traz seus livros, mas é um primeiro livro dela, Os Anos, até mesmo antes do lançamento da editora Fósforo, foi trazida para cá através da editora Três Estrelas, que hoje já não está atuante. De qualquer forma, é importante a literatura de Annie Ernaux estar acessível, estar em tradução constante, afinal, acredito que ela tem muito a dizer, principalmente para muitas mulheres. Eu vejo muitas mulheres lendo seus livros, fazendo projetos de leituras de seus livros, lendo todos, lendo um livro por mês, lendo um ano com Annie Ernaux. Então acredito que ela tem muito a falar para muitas pessoas. O meu relacionamento com Annie Ernaux é um pouco conturbado. Logo no dia do lançamento, como de praxe que eu faço desde 2014, no dia do anúncio eu parei tudo que eu estava fazendo, tudo que eu estava lendo, e eu fui atrás de seus livros. À época só tínhamos aqui Os Anos, inclusive a minha edição, a edição da editora Três Estrelas, e de pronto eu comecei a ler. Eu me lembro que no ônibus eu já comecei a ler e de cara já fui até a página 60, só que eu estagnei. Eu abandonei essa leitura algumas vezes, não consegui avançar, até que um dia eu li um outro livro dela que eu gostei, e aí eu lembrei, não, precisamos voltar para sua obra-prima, né? Afinal estamos falando de Os Anos. Então eu, com muito esforço, eu tentei finalizar e, enfim, foi algo mais voltado para o mediano, não chamou tanto a minha atenção de uma maneira geral. Então eu li 2 livros, achei que não era uma literatura para mim e decidi, enfim, desbravar outros laureados com o Nobel de Literatura. E hoje, 3 anos depois, cá estou eu lendo muitos livros pela primeira vez, afinal só li 2, e no momento certo vou reler Os Anos para você, vou reler esse outro livro que eu li, e obviamente quero ler toda a obra da Annie Ernaux para depois falar se é de fato para mim ou não. Quero tirar esse elefante branco da sala, quero conhecer mais antes de chegar a alguma conclusão, provavelmente um pouco precipitada. Então, por conta disso, hoje vamos conversar sobre 2 livros inéditos para mim, que são O Lugar e Uma Mulher. O Lugar é o 4º livro da Annie Ernaux, publicado originalmente em 1983, e fala basicamente sobre a relação da própria Annie Ernaux com seu pai. Isso tudo a partir do dia do seu falecimento. Para isso, além de contar os trâmites para o velório, para o enterro, as visitas das pessoas, a família, alguns tristes com a notícia, enquanto outros mais curiosos com o fatídico acontecimento, ela, a partir desses desdobramentos, resgata momentos, memórias afetivas com seu pai. Algo bastante fragmentado, é preciso deixar bem claro, mas ainda assim ela vai tentar, em O Lugar, traçar um perfil de seu pai. Um exercício obviamente doloroso, afinal estamos falando de uma mulher que acabou de perder o seu pai, mas ainda assim bastante vivo e bastante preciso sobre tudo que ela vai falar. Até porque, para que ela consiga traçar esse perfil do seu pai, ela vai puxar a partir de seu avô, como que foi a educação que o avô deu para o filho, no caso o seu pai, tudo isso para contar a sua relação com o pai desde a infância até o dia de sua morte. É aí que a literatura da Annie Ernaux, mesmo através da simplicidade, se destaca. Primeiro porque a autora não é apelativa ou melodramática. Outros autores, outros escritores se aproveitariam da circunstância, se aproveitariam do tema para escrever um texto totalmente apelativo, totalmente dramático, que faria com que o leitor chorasse, se perdesse em lágrimas. Mas não, a Annie Ernaux e a sua literatura é muito limpa, muito contida. Não é o objetivo dela ser apelativa ou melodramática. Ela simplesmente quer narrar sobre o seu pai, o falecimento dele, as condições difíceis da sua família, pessoas
inicialmente analfabetas ou semi-analfabetas que viviam no campo, mas que em algum momento ou outro conseguiram ter uma ascensão social, mesmo que mínima. A Annie Ernaux então prefere um distanciamento. Ela prefere narrar sem floreios, narrar de maneira sucinta, sem explorar sua família, sem explorar os seus próprios sentimentos, ou sem querer de fato que o leitor sinta piedade dela, sinta piedade de seus familiares e fique, ai coitadinha, ai coitadinho, poxa, que difícil, né, esse momento. A literatura da Annie Ernaux se destaca justamente caso a gente sinta esses sentimentos, e obviamente a gente sente, eu sinto, por exemplo, afinal eu tenho um pai que já tem certa idade e eu morro de medo desse fatídico acontecimento, a ordem natural das coisas. Então a leitura de O Lugar foi bastante pesada para mim, porque enquanto eu lia sobre o pai da Annie Ernaux, eu estava pensando sobre o meu pai. Então esse sentimento, essa dor, esse pesar, essa angústia que eu tive ao ler O Lugar se deu por conta de uma literatura eficiente, não por conta de uma apelação ou um melodrama por conta da narrativa da autora. Então esse distanciamento, essa finesse, essa simplicidade que a Annie Ernaux traz em sua literatura, ao mesmo tempo que é desconfortante, afinal parece que de alguma forma ela não se importa, pois soa como, aconteceu evento X em 1940, e ela só narra esse evento, ela não dá a sua própria opinião sobre o evento, ela não expõe muito seus sentimentos, mas a gente, através já dessa narração, a gente fica sofrendo por ela e com ela, afinal pensamos nos nossos próprios familiares. Então ao narrar os anos de seus familiares, suas ascensões sociais, os seus comportamentos da época, ela aproveita e traça o panorama social do seu país, também de maneira super sucinta, apenas para situar o leitor sobre como ou onde eles viviam, mas sem que a gente precise novamente se apiedar das condições difíceis em que viviam. Então eu vou ler aqui um trecho para que vocês consigam entender um pouco como que a Annie Ernaux escreve e um pouco sobre esse distanciamento, mas ao mesmo tempo que faz com que o leitor se sinta muito próximo, ou se sinta como um parente, um pertencente, um familiar da família de Ernaux. Afinal, todos nós temos pai, mãe, temos sentimentos conflitantes sobre a morte, sobre desejos de ascensão social, mas enfim, eu vou ler aqui um trecho para vocês. Meu pai era alegre, brincalhão, sempre com 1000 histórias para contar, pronto para brincar com todo mundo. Na fazenda não havia ninguém da idade dele. Aos domingos ele ajudava na missa com o irmão, que também era vaqueiro. Ia às reuniões, dançava, encontrava os colegas da escola. Apesar de tudo, éramos felizes. Tínhamos de ser. Ele continuou trabalhando na fazenda até servir o exército. As horas de trabalho não eram contadas. Os fazendeiros aos poucos reduziam a comida. Um dia, um bife servido no prato de um velho vaqueiro se mexeu de leve. Debaixo estava cheio de larvas. O limite do tolerável fora ultrapassado. O velho se levantou, dizendo que eles não podiam mais ser tratados como bichos. Trocaram o bife. Ao mesmo tempo a gente vê um pai alegre, brincalhão, uma pessoa que é um pouco estudada, que tem uma interação social bacana, mas que ao mesmo tempo ainda vive no campo. E a partir dessa informação de que o pai de Annie Ernaux teve uma vida como camponês, a gente tem traçado um momento sociopolítico, um momento social da vida dos camponeses, ou seja, todas as dificuldades para se trabalhar e se manter no campo, desde o trabalho braçal, um trabalho bastante difícil, que existe muito do físico da pessoa, até mesmo o recebimento, a troca por conta desse serviço. No caso aqui, uma alimentação aquém, uma alimentação em que, além de a comida ser racionada, a comida ainda é estragada. Então, a Annie Ernaux está sempre falando sobre sua família e falando sobre como era a França da época em que a família estava reunida, estava vivendo ou interagindo em sociedade. Isso, para mim, é um deleite. Por quê? A gente, enquanto leitor, quebra muitas imagens fixas e muitos estereótipos que a gente tem a respeito de determinados países. Então, ler, por exemplo, a literatura de Annie Ernaux, ler O Lugar, ler Uma Mulher e até mesmo Os Anos, faz com que a gente quebre ou apenas confirme que, embora a França seja de fato um país de primeiro mundo, um país que seja de fato uma nação desenvolvida, com uma alta renda, uma alta qualidade de
vida, forte economia, um excelente sistema de saúde, de educação, seja uma potência política. Embora a gente saiba que sim, a França seja tudo isso, ler Annie Ernaux faz com que a gente quebre um pouco sobre pensar imediatamente em Paris quando se pensa em França. A gente está falando aqui de pessoas que sequer foram a Paris até então, na leitura que eu estou fazendo. Pessoas que vivem em uma cidade, vivem em um vilarejo, vivem totalmente afastados e totalmente independentes de Paris. Então a gente, de uma maneira muito negligente, por assim dizer, quando a gente pensa em França, pensa em vários países, a gente sempre tem esse olhar turístico, esse olhar bonito sobre determinadas cidades, mas a gente se esquece que mesmo esses lugares têm problemas sociais muito grandes ainda a serem combatidos. A gente sabe que, por exemplo, hoje um grande problema social na França é em relação a estrangeiros, a refugiados, muitas pessoas que fogem do Oriente e vão para a França em busca de moradia. Então é bom a gente, ter esse vislumbre, reconhecer que a França é quem ela é de fato, mas ainda assim ter um olhar cuidadoso sobre determinado país e reconhecer que, embora ele seja de fato incrível, ele ainda tem esses problemas sociais e ele não se resume somente à sua capital ou a uma cidade turística mundialmente famosa. Afinal, as coisas que a gente lê aqui, que Annie Ernaux fala sobre sua cidade, sobre seus vilarejos e os lugares que ela passa, não são legais. São referências que até mesmo podem assustar a quem tem uma imagem muito datada, muito estereotipada a respeito da França e de Paris. A gente não vai pensar, ou muitas pessoas não pensam, por exemplo, em que há analfabetos, há problemas de fome, de miséria, problemas relacionados ao sistema de saúde, quando a gente sabe que, infelizmente, essas situações sim, de fato acontecem. Em uma escala menor, possivelmente é uma escala muito menor, mas ainda assim problemas sociais que precisam ser abordados. Mas voltando, o pai de Ernaux é então um cidadão completamente comum, sem muitos pontos a se destacar na sociedade. Ele estudou pouco, é um brincalhão, mas ao mesmo tempo um homem sério, um homem que não se envolve com bebidas, sempre contido em meios sociais, nos meios em que ele está ou que ele, vez ou outra, se vê confrontado a entrar, ele é visivelmente inferior. Inferior como? Em questão de estudos ou até mesmo financeiros. Por mais que ele fizesse de tudo para dar uma vida melhor para Annie Ernaux, ela ainda narra alguns momentos, principalmente aqueles momentos de rebeldia adolescente, em que ela sentia vergonha do pai, sentia incômodo com o jeito que ele falava, um jeito errado, por usar termos considerados caipiras, e manter certos costumes ou manias consideradas grosseiros, mesmo que eles tivessem um status social um pouco melhor. Afinal, durante a leitura, a gente vai ver que os pais de Annie Ernaux, embora fossem pessoas do campo, eles conseguiram sair do campo e ir para a cidade. E na cidade eles passaram a ser operários, a trabalhar em fábricas. A profissão de operário era considerada uma profissão bastante marginalizada e, obviamente, eles sofreram preconceitos por conta disso. Mas, mesmo sendo operários, eles conseguiram, depois de muito esforço, depois de muita dificuldade, sair das fábricas e abrir um comércio local. Isso proporcionou a eles certo status ao se tornarem donos de uma mercearia, de um café, de bairro. Isso fez com que as outras pessoas olhassem para eles como se eles fossem ricos, embora eles obviamente não fossem ricos. Mas ainda assim, eles não perderam certos costumes do campo, certos costumes que eram considerados grosseiros, tanto para a cidade quanto principalmente para Annie Ernaux, que a gente vai ver que era uma garota que era estudada, uma pessoa que, através da educação, ela teve acesso a outros lugares, e esses lugares condenavam, obviamente, quem era do campo. Então eu vou ler aqui para vocês mais um trecho sobre esse desconforto do pai da Annie Ernaux com relação a se sentir alheio, se sentir inferior em questões de estudos e até mesmo financeiros, e o próprio comportamento da Annie Ernaux diante de um pai que era um empresário, por assim dizer, mas que ao mesmo tempo tinha costumes de camponês. Diz o seguinte: o
medo de estar deslocado, de passar vergonha. Um dia, meu pai entrou por engano em uma cabine de primeira classe com um bilhete de segunda. O controlador de bilhetes o obrigou a pagar a diferença. Outra lembrança é de uma situação embaraçosa. No cartório, antes de assinar, ele deveria escrever aprovado, mas não entendeu o que era, então escreveu aprovar. Ficou constrangido. Na volta para casa, falou obsessivamente sobre o engano. A marca da indignidade. Nos filmes cômicos dessa época, era comum haver protagonistas ingênuos, gente do campo que fazia tudo errado na cidade ou em ambientes sociais mais sofisticados. Todo mundo chorava de tanto rir das besteiras que eles diziam e dos disparates que faziam, que no fundo representavam as gafes que nós temíamos cometer. Quando estava na frente de pessoas que ele considerava importantes, ficava acanhado e tímido, nunca perguntava nada. Em suma, comportava-se com inteligência, que consistia em perceber nossa inferioridade e combatê-la, encontrando meios de escondê-la o melhor que podia. Ficou uma tarde inteira nos perguntando o que a diretora quisera dizer com: para representar esse papel, sua filha terá de usar um traje esporte fino. Vergonha por ignorar aquilo que necessariamente nós saberíamos se não fôssemos quem nós éramos, ou seja, inferiores. Uma ideia fixa. O que vão pensar da gente? Os vizinhos, os clientes, todo mundo. Esse parágrafo traz uma síntese de toda a vergonha, de todo o incômodo em reconhecer que eram inferiores ante a sociedade, não importa o status social que eles tivessem daquele determinado momento. Além disso, além desses dois pontos, a biografia e a sociologia francesa na narrativa de Annie Ernaux, a gente tem o que é um charme para muitos leitores, que é onde a própria Annie Ernaux insere o processo de escrita do livro, seja a dificuldade em escrever, o que ela escolheu falar, o que optou por não falar, por que ela escolheu tal narrativa, quão difícil é escrever sobre tal assunto para ela. Então, esse processo de escrita, ainda mais nos últimos tempos em que a gente vem falando muito sobre a autoficção, sobre livros sobre escrita, livros em que narram o processo de escrita. Então, a Annie Ernaux já em 1984 já está traçando esse assunto que é de muito interesse para muitas pessoas. Então ela fala um pouco sobre o processo de escrita, sobre falar sobre o falecimento do seu pai, e diz o seguinte: escrevo bem devagar. Enquanto me esforço para reconstruir a trama de significados de uma vida, levando em conta acontecimentos e escolhas, tenho a sensação de que vou perdendo, na essência, a figura do meu pai. O plano traçado tende a ocupar todo o espaço. A ideia vai caminhando sozinha. Por outro lado, se me entrego às imagens da memória, vejo meu pai tal como ele era. O sorriso, o modo como caminhava, nós dois no parque de mãos dadas e o carrossel que me enchia de medo. Desse modo, todos os indícios de uma condição partilhada com os outros se tornam para mim indiferentes. A cada vez me esforço para escapar da armadilha do ponto de vista individual. Naturalmente, não sinto alegria escrevendo este livro, com empenho em me manter o mais perto possível das palavras e das frases ouvidas, que vez ou outra coloco em talho. Não busco, com tal recurso, indicar um duplo sentido ao leitor, oferecendo-lhe o prazer da cumplicidade. Recuso essa atitude em todas suas formas: nostalgia, comoção, ironia. Uso os itálicos porque essas frases expressam os limites e dão o colorido ao mundo em que meu pai viveu e em que eu também vivi, onde nunca se usavam palavras novas para substituir as outras. Apesar de tudo, apesar do convívio, apesar da mudança de local, as palavras novas que nunca eram usadas, no sentido de, embora eles estivessem na cidade, eles ainda usavam palavras, sotaques, enfim, palavras originalmente de cunho social inferior por se tratar de camponeses para a França. Eles ainda, por mais que eles ascendessem socialmente, por mais que eles estivessem em um outro momento de vida, eles ainda invariavelmente estavam agarrados às suas origens. No final, a gente tem então o desdobramento da doença do pai da Annie Ernaux até o seu fatídico falecimento. Eu não vou me desdobrar sobre, afinal o livro é bem curto e é bastante interessante vocês lerem e se aventurarem, se permitirem ler sobre o pai da Annie Ernaux, sobre esse momento difícil, um homem na casa dos 50 anos que adoece e essa doença vai
fazendo com que ele se deteriore até, enfim, o seu falecimento. Mas é bastante interessante a gente ver a passagem do tempo na vida de uma pessoa, tanto em suas condições sociais, como eu já falei, de camponês até a ascensão e empresário em um comércio local, mas também de vitalidade, de um homem um dia forte, bonito, útil para a sociedade, para uma velhice marcada por doenças, por dependência e até mesmo dores e sofrimentos que marcou o final da vida do pai Denis Ernaux. Então é uma leitura, embora rápida, o livro, se eu não me engano, tem 64 páginas. É um livro bastante doloroso, bastante difícil. E embora a própria Denis Ernaux se distancie enquanto filha para narrar esses assuntos, mais uma vez, eu particularmente fiquei extremamente desconfortável e pesaroso com essa leitura, até porque eu tenho um pai já de certa idade e a gente obviamente fica pensando nesses momentos, o processo natural da vida, em que invariavelmente a gente tem que se despedir dos nossos pais. Então foi uma leitura bastante difícil, bastante reflexiva para mim, mas bastante importante, não somente para entender e olhar o meu pai com outros olhos, mas entender como que a França daquela época de 1940, 1930, 1950 se comportava com os seus, os camponeses, aqueles que não tiveram acesso à saúde e educação como os demais. Finalizada a leitura de O Lugar, eu embarquei então na leitura de Uma Mulher. Uma Mulher é o quinto livro da Denis Ernaux, publicado em 1988, e eu nem sabia, foi bastante curioso, mas fala sobre o relacionamento da Denis Ernaux com a sua mãe, a partir também do falecimento dela. Eu sabia que a Denis Ernaux tinha um livro sobre sua mãe, ela tem um livro sobre uma irmã, tem um livro sobre um relacionamento com um homem mais jovem, enfim, esses temas são muito caros para Denis Ernaux e estamos falando de uma biografia, então volta e meia ela fala sobre esses assuntos e seria tolice da minha parte não imaginar que ela falaria sobre sua mãe, mas eu não imaginava que eu leria os dois assim em sequência, afinal eu escolhi ler os livros da autora por ordem cronológica de publicação e não por alguma outra organização. Foi bastante interessante porque por um lado dá uma continuidade ao lugar, mas ao mesmo tempo continua esse tema denso, esse tema de falecimento, agora da mãe, uma dupla difícil de ler, mas eu acho que combinam muito bem um livro como complemento do outro. Eu acho que é muito bem-vindo ler os dois livros assim em sequência, um como continuação do outro. É bom que você já pense em pai e mãe, caso você tenha os dois, e olhe para ambos já com um olhar diferente. Apesar de um começo bastante similar ao de O Lugar, que são esses trâmites relacionados a enterro, velório, visitas a familiares que há muito tempo a gente não vê, mas que de repente aparecem nesse momento solene, nesse momento bastante difícil, a áurea e as emoções, e até mesmo os sentimentos de uma mulher que envolvem o falecimento da mãe são bastante diferentes dos sentimentos que envolvem Denis Ernaux em O Lugar, quando do falecimento do pai. A gente vai ver aqui em Uma Mulher uma Denis Ernaux ocupada, angustiada e até mesmo de mãos atadas com esse destino trágico. Algo que não se viu, eu não senti esses sentimentos, essa culpa, essa angústia no momento da morte do pai. Os sentimentos, sim, ela ficou muito triste, ela ficou arrasada com a situação, ela olhava para o pai dela falecido ali esperando o momento de ser enterrado e voltava à memória, mas ainda assim ela tinha pensamentos mais, não vou dizer bonitos, sabe, mas ela lembrava com bons olhos, ela tinha bons momentos muito bonitos. E aqui em Uma Mulher, quando ela vê a mãe dela, quando ela pensa nesse momento final, é tudo muito carregado com culpa, com angústia, como se ela não tivesse sido uma boa filha, quando a gente lê e vê que ela foi sim uma boa filha. Tá tudo certo, mas ainda assim tem essa culpa. Eu vou ler aqui para vocês, na página 12, um pouco como a Denis Ernaux lidou com esse falecimento da mãe. Diz o seguinte: amanhã completam-se 3 semanas do dia do enterro. Só anteontem consegui superar o terror de escrever no alto de uma folha em branco, como o começo de um livro, e não de uma carta a alguém.
minha mãe morreu. Também consegui olhar algumas de suas fotos. Numa delas, à beira do Sena, ela estava sentada com as pernas dobradas. É uma imagem preto e branco, mas é como se eu visse os cabelos ruivos dela, os reflexos de seu blazer de alpaca preta. Vou continuar escrevendo sobre a minha mãe. Ela é a única mulher que realmente importou para mim e estava demente havia 2 anos. Talvez eu devesse esperar que a doença e a morte dela se dissolvessem no percurso passado da minha vida, como os outros acontecimentos, a morte do meu pai e a minha separação, de modo que eu pudesse ganhar distância que facilita a análise das lembranças, mas nesse momento eu não sou capaz de fazer outra coisa. É uma empreitada difícil. Para mim, minha mãe não tem história. Ela sempre esteve aqui. Ao falar dela, meu primeiro movimento é fixá-la em imagens que não trazem uma dimensão temporal. Ela era agressiva, ela era uma mulher muito intensa, e evocar de modo desordenado cenas em que ela aparecia. Assim, só encontro a mulher do meu imaginário, a mesma que, há alguns dias em meus sonhos, vejo outra vez viva, sem idade definida, num ambiente de tensão que lembra filmes angustiantes. Gostaria de capturar também a mulher que existiu fora de mim, a mulher real, nascida num bairro rural de um vilarejo na Normandia e falecida na unidade geriátrica de um hospital no subúrbio de Paris. O que eu espero escrever de mais exato se situa, sem dúvida, na articulação entre o familiar e o social, o mito e a história. Meu projeto é de natureza literária, pois trata de buscar uma verdade sobre minha mãe que só pode ser alcançada por meio das palavras, ou seja, nem as fotos, nem minhas lembranças, nem os testemunhos da família podem me dar esta verdade, mas quero permanecer, de certa forma, abaixo da literatura. Então, é um projeto de vida. Inicialmente falar sobre o pai, como ela fez em O Lugar, mas agora dando continuidade, falando sobre a mãe, esse processo de escrita. Embora o texto, obviamente, contenha todo esse distanciamento característico da autora, foi nitidamente mais doloroso. O luto com o falecimento da mãe foi nitidamente mais difícil para Annie Ernaux e, obviamente, ela vai se desdobrar sobre isso em Uma Mulher, assim como ela fez em O Lugar, e a gente vai conhecer um pouco mais sobre a família da Annie Ernaux. Assim como o pai, a família da mãe nasceu no campo, uma família com bastante dificuldades financeiras, com dificuldades de acesso a muitas coisas, mas que os pais permitiram que ela estudasse. Então a mãe da Annie Ernaux era uma mulher alfabetizada, mas que não foi liberada pelos pais para trabalhar na área da educação, pois o local de trabalho era muito longe e o pai não queria que falassem de sua filha, que viveria sozinha no mundo, que seria uma mulher do mundo. Isso proporcionaria que ela entrasse em contato com homens, com a desgraça. É uma coisa que tanto em O Lugar como em Uma Mulher, quando se fala a desgraça, é ter uma gravidez na adolescência, uma gravidez em que o pai não está presente. Então o medo, obviamente, de todas as famílias para suas filhas era que elas entrassem em desgraça. Então a mãe da Annie Ernaux, embora alfabetizada, não pôde estudar na área da educação para que ela não conhecesse um dia a desgraça. Então a mãe da Annie Ernaux entra em uma fábrica aqui, uma outra ali, até que ela conhece o pai da Annie Ernaux. A mãe é tratada em Uma Mulher como uma mulher vibrante, tanto nos gestos que são exagerados, o sorriso, o modo como ela gesticula, até mesmo nas roupas, sempre de cores bastante fortes. A gente pode tirar até mesmo pela cor de seu cabelo, ruivo. Então, os estudos da Annie Ernaux faziam com que a mãe tivesse mais proximidade com a filha, afinal, uma estudante, assim como algum interesse pelo que a filha lia, pelo que a filha assistia e até mesmo como a filha falava. Então, a mãe da Ernaux observava muito como a filha falava e através da filha ela inseria aquilo em seu cotidiano, pois ela sabia que a filha, por ter acesso à educação, era diferente. Estava entrando em círculos, em meios sociais diferentes e ela, obviamente, queria que a filha continuasse tendo uma vida diferente dela, mas ao mesmo tempo ela também queria usufruir disso. Então ela pegava o mesmo livro que a filha estava lendo, ela observava o que a filha tinha interesse cultural. Por exemplo, a própria Annie Ernaux fala, mesmo que ela não gostasse de cultura egípcia, ela ia com a filha nos museus e observava aqueles vasos egípcios, ela se demorava observando aquilo com a filha, com um interesse que, embora não fosse genuíno, muito a despertava a curiosidade, porque ela sabia que aquilo em algum meio social era importante, um meio social ao qual a filha já estava inserida e que ela poderia se inserir também. Então, página 33, a gente tem um pouquinho sobre a visão da Annie Ernaux a respeito de sua mãe. Diz o seguinte:
Eu a julgava superior ao meu pai, porque ela me parecia mais próxima das professoras e dos professores. Tudo nela, a autoridade, a ambição, as vontades, lembravam a escola. Havia entre nós uma cumplicidade da qual ele estava excluído. Em torno da leitura, dos poemas que eu recitava para ela, dos docinhos no salão de chá, ele me levava ao parque de diversões, ao circo, aos filmes. Me ensinou a andar de bicicleta, a reconhecer os legumes na horta. Com ele eu me divertia. Com ela, tinha conversas. Entre os dois, ela era a figura dominante, a lei. Então é bastante interessante a gente ler O Lugar e sequencialmente Uma Mulher, porque a gente consegue ver o olhar da Annie Ernaux a respeito dos dois. Ele enquanto uma pessoa mais contida, uma pessoa mais tímida, mais vergonhosa. Ela não, uma mulher à frente do seu tempo, sempre em busca de novidades, sempre em busca de se permitir novas coisas. E isso obviamente escancara o óbvio, por mais difícil que possa ser para pessoas ou famílias que precisam de todos os membros de sua família trabalhando. Mas o óbvio está aí. A educação liberta, a educação proporciona meios de vida melhores e dá ferramentas para as pessoas lutarem de maneira mais digna. A gente vê aqui no texto da Annie Ernaux algumas famílias em que tiram seus filhos da escola e colocam no campo porque precisam ajudar com a renda de casa, precisam ajudar com a alimentação, enquanto a própria Annie Ernaux conseguiu passar muitos anos, mais até do que o esperado, que uma mulher estudasse sem precisar trabalhar, sem precisar abandonar os estudos, e tudo isso com um olhar ao mesmo tempo, será que essa mulher não vai ficar perigosa? Será que essa mulher não vai ficar preguiçosa, afrontosa? Mais pra frente, será que não teremos problemas com essa mulher? Mas ao mesmo tempo, não, ela é nossa filha, a gente não quer essa vida para ela, então deixa ela estudar, deixa ela seguir uma carreira, deixa ela mudar, furar essa bolha, mudar o panorama de sua vida e quem sabe até mesmo mudar o panorama da vida de seus familiares. Então tem todo esse contexto através da educação, a importância da educação na vida da Ernaux e obviamente como isso reflete na vida de seus familiares. Afinal, graças aos estudos tanto da Ernaux como os próprios estudos que os seus pais a permitiram, a mãe de Ernaux, que era responsável pela mercearia, desde atender os clientes, como comprar suprimentos, pagar fornecedores, enfim, a administração de modo geral. Enquanto o pai, menos estudado, não ficava tão envolvido assim na administração do comércio. Mais um vislumbre da importância da educação na vida das pessoas. Uma mulher continua após o término de O Lugar. E mais uma vez, é bastante interessante e especificamente aqui doloroso ver essa passagem do tempo na vida de uma pessoa. Então a gente tem aqui a mãe da Ernaux, de início uma camponesa, sua ascensão como uma mulher operária, trabalhando em várias fábricas, passando a ter o seu próprio comércio, administrar esse comércio, ser bem sucedida em determinados momentos, mas começa a ruir quando os supermercados grandes aparecem. Temos um período aqui também pós-Segunda Guerra Mundial que faz com que o comércio seja saqueado e eles comecem do zero. Então tem todo um contexto sociopolítico, histórico interessante, mas ainda assim é muito doloroso ver que essa ascensão social dessa pessoa, mas ao mesmo tempo a sua vitalidade se perder, de uma mulher vibrante com seus cabelos ruivos esvoaçantes, com suas roupas coloridas, para uma velhice marcada pelo Alzheimer, pela demência, pela dependência dos outros, mesmo que nem ela se lembre exatamente de quem está cuidando dela, com quem ela está conversando e de quem ela de fato dependa. Então eu vou ler aqui para vocês uma parte já do final de todo esse processo doloroso com relação à mãe da Ernaux e o que ela fala. Ela diz o seguinte: isto não é uma biografia, nem um romance, evidentemente. Talvez alguma coisa entre a literatura, a sociologia e a história. Foi preciso que minha mãe, nascida no mundo dominado do qual ela desejava sair, se tornasse história para que eu me sentisse menos solitária e falsa no mundo dominador cheio de palavras e ideias no qual, seguindo o desejo dela, eu entrei. Não vou mais ouvir a sua voz. É ela, mas também suas palavras, suas mãos, seus gestos, a maneira como ria e andava, que unem a mulher
através da literatura, a Annie Ernaux tentando tirar essa culpa, tirar essa angústia. E a gente vê que nem ela mesma consegue classificar o estilo de sua escrita, classificar o que ela escreve, como ela escreve, se é uma biografia, se é um romance, se é um livro de não ficção a respeito de um panorama sócio-histórico, político da França. Só depois, muitos anos depois, que ela vai intitular toda a sua obra como uma autossociobiografia. É algo particular dela, mas que de fato conversa muito sobre a sua família, sobre si mesma, sobre como que a França se comporta diante de determinadas situações, de determinados assuntos, como que a França abraçou os seus quando camponeses, quando operários, quando pessoas que cuidavam dos seus vizinhos enquanto administradores, enquanto empresários. Uma dupla sensacional, recomendo bastante a leitura de O Lugar e de Uma Mulher. São livros bastante finos, livros que no máximo têm 64 páginas, mas que carregam junto de si muito, um valor sublime, um valor inestimável que eu sequer imaginava. Foi um prazer ter lido esses dois livros, como eu falei. Pensei muito sobre os meus pais, pensei muito sobre a minha mãe, pensei muito sobre meu pai, sobre o fim da vida de cada um deles. É um assunto que vem permeando a minha mente nos últimos tempos, nos últimos meses. Eu acho que a gente, a partir de determinada idade, a gente deixa alguns assuntos para lá e traz para junto da gente alguns temas, algumas coisas que a gente até então ignorava. Então esse assunto para mim foi bastante importante, foi bastante interessante, mas também bastante doloroso chegar a algumas constatações. Mesmo que Annie Ernaux estivesse na França, que os pais estivessem na França, e com todos esses problemas sociais, os temas são universais. Desigualdade social, amor, família, a gente encontra em todo o mundo. Então as desigualdades sociais que ela enfrentou na França, meus pais enfrentaram aqui no Brasil, juntamente comigo, se sacrificaram para que eu pudesse ter uma vida melhor, para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse, enfim, ser o primeiro graduado da família, e logo após minha mãe conseguiu também se graduar. Então não foi uma vida fácil, eu acredito que não é uma vida fácil para ninguém. Então essas leituras foram muito proveitosas e obviamente estão fazendo com que eu quebre a cara, com que eu pague a língua sobre achar que Annie Ernaux não é uma literatura para mim. Recomendo muito a leitura, espero que vocês leiam os dois em sequência, eu acredito que vai ser bastante proveitoso. Leiam O Lugar e na sequência leiam Uma Mulher, que eu acredito que essa dupla, essa continuação vai ser muito bom para vocês, vai crescer a leitura e vai fazer com que vocês procurem outros livros da Annie Ernaux, assim como eu já estou fazendo. Então eu fico por aqui, obrigado pela companhia, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio, quando falaremos sobre mais 2 livros da Annie Ernaux. Um forte abraço e até mais.